Bom, então a proposta que a gente traz aqui hoje é falar sobre sua justiça. Então nós estamos na meditação de Mateus 6:33, quando Jesus disse para a gente: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Então na reunião passada nós vimos sobre o reino de Deus, que é uma referência que Jesus está fazendo a Êxodo 19, que ele diz que vocês me serão uma nação de Kohanim e Goi Kadosh. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E vimos que o reino de Deus, Deus está dizendo que quer uma nação santa, né? Um Goi Kadosh e também Kohanins e também sacerdotes. E isso aí nos leva a aprender de Deus, a estar diante da face de Deus e estar santificando as nossas vidas. Isso é o reino. E hoje a proposta é falar um pouco sobre sua justiça. O que Jesus quis dizer com sua justiça? Sempre que nós falamos sobre a sua justiça, isso nos remete a conceito judicial que nós realmente conhecemos, né? Quando, quando nós falamos de justiça, ela é a base de toda a sociedade, é necessária para garantir que todas as bases sociais sejam mantidas. E será que é disso que Jesus está dizendo? Bem, podemos tomar como referência aí esse texto que nós temos de Levítico 19:15, onde Deus, dentro do sua mitzvah, dentro do seu mandamento, ele diz: não cometa injustiça em um juízo, não favoreça os pobres, nem agrade aos poderosos, mas julgue o seu próximo com justiça. Né? Então, esse mandamento, nós temos aí como juízo e justiça, levada aí a palavra mishpat. Então, justiça é mishpat. E nós temos que julgar, nós temos que ter pesos corretos, nós temos que fazer julgamentos corretos. Mas a pergunta é se é isso que Jesus está se referenciando? É essa justiça que Jesus está usando aqui? Não, é um pouco mais, tá? Então, a palavra que nós temos nesse texto hebraico de sua justiça é a palavra tsidekato, tsidekato, que vem de sedaká, que também é traduzido como justiça. Mas não é essa justiça no conceito de julgamento, não é essa justiça no conceito de estar diante de um juiz e dizer é condenado ou estará livre. Essa justiça que se referencia aí é a justiça que nós temos em Deuteronômio 15, de 7 a 8, que fala da misericórdia e da bondade para com os necessitados. Então ele diz aí: se houver um carente entre seus irmãos, numa de suas cidades na terra que Deus deu a vocês, não endureça os seus corações, não fecham a mão ao seu irmão carente. Vocês definitivamente deverão abrir suas mãos e lhe emprestar o suficiente para que para o que lhes faltar. Então, esse tzedakah também é uma mitzvah, também é um mandamento e é um tratamento de Deus, a responsabilidade que Deus nos concedeu para com os irmãos que estão precisando. E lembrando aqui, às vezes a gente vai encontrar essa palavra de tzedakah com uma tradução de caridade, mas ela não se restringe à caridade, porque ele fala aqui o suficiente para aquele que falta. Então, se nós temos um irmão que está precisando de alguma coisa, a minha missão, a minha responsabilidade é entender essa necessidade e supri-la na totalidade do que ele necessita. Então, Jesus nos chama aqui que, claro, temos que ser aí o reino na proximidade de Deus, no seu conhecimento, na santidade, e acho que ele puxa essa parte aqui, porque é uma parte que geralmente a gente esquece um pouco, né? De olhar para os outros, de entender, né, a necessidade e atender essa necessidade. Então, quando Jesus está falando da justiça, ele está falando dessa justiça. Vocês foram escravos no Egito, e agora não são mais. Mas olhem para os estrangeiros, porque vocês foram escravos. É esse olhar de misericórdia, esse olhar de bondade, esse olhar de preocupação com o necessitado. É essa justiça que Jesus está se referenciando quando ele diz aí a justiça de Deus. E completando esse processo,
A base da fé judaica está galgada aí em três pilares principais, né, que é a Teshuvá, que significa o retorno à Torá, e Torá aqui não como tradução de lei, como tradução de ensino, a Tefilá, que é oração, e a Tzedaká, que é a justiça, né? Que é o ato de justiça, de correção dessas injustiças sociais que existem tanto no meio em que nós vivemos. E essas três bases, elas estão como bases de sustentação para aquilo que nós vimos, do Kohanim, de ser sacerdote, de estar diante de Deus, e é isso para a gente precisa retornar sempre à sua palavra, né, que nos orienta, a tefilá, a oração, que é o que nos leva a essa presença, e a tzedaká, que é a realização dos atos de justiça. Então, com isso, Jesus está nos dizendo justamente essas relações, quando ele diz aí, buscai o reino e buscai a sua justiça. Amém?